Olá, eu sou o Carlos Johnson e hoje eu vou falar sobre os contos que eu estou lendo do Luiz Borges, do livro Ficções. É uma das primeiras coisas que ele escreveu em contos, é o primeiro livro em contos. Então, e daí eu estou lendo um conto que se chama Tron, Uxbar e Orbis Tertins. É um nome difícil, né? Telon, Ugbar, Orbis Tertius. Então é um conto muito interessante do Borges. Inaugura aí uma ficção do fantástico, né? Eu já tinha lido um outro conto dele, mas esse me surpreendeu porque ele tem toda uma linguagem filosófica envolvendo os textos dele, que vou ler mais coisas sobre ele. Bom, esse conto ele fala sobre uma ideia de um mundo, um mundo mais de uma dimensão, porque é meio que padrão muitos autores fazer textos de mundos ideais, né? A gente tem isso, a nossa busca constantemente nessa linha de ter uma propensão de sair desse mundo que é muito mais difícil, muito mais angustiante, porque leva à morte, as coisas não são dadas já numa concretude, as coisas vão acontecendo, né? Um devir meio de um futuro que a gente não tem possibilidade de perceber exatamente o que vai se dar lá na frente. Então o Borges ele parte muito dessa linha. Ele tem uma coisa do Kant, da fenomenologia, que as coisas você não identifica com clareza tudo que tem na coisa, né? As coisas revelam um mistério por trás e que a gente nunca chega àquilo que deveria ser o conhecimento total do objeto da realidade. Isso é fenomenologia, né? Fenômeno em Kant, por exemplo, que muitos filósofos vão trabalhar sobre isso. E outra coisa que ele trabalha é da percepção do Beckler, né? O idealismo de Beckler, de uma percepção que está muito enraizada na forma de olhar o mundo. As coisas estão no movimento e a gente está vendo esse mundo. Por exemplo, eu lá na rua, eu percebo, eu sei como que é a minha rua, na frente de casa, eu sei como é que ela é, né? Eu faço ideia nesse momento de como ela é, mas se eu sair daqui e for lá na frente, eu vou perceber uma rua como se fosse novo, como se fosse nova, os movimentos de carros, galhos que caíram, como se, na verdade, as coisas não são exatamente iguais como eu tinha ideia, porque tem muito da iluminação do sol, das luzes, que não se mantém no patamar só, mas a ideia de que eu sei como que é a rua do jeito que se eu sair daqui está lá, né? Então essa percepção
que é muito interessante, porque ela não é constante, ela tem um movimento, né? Os dias não são iguais nessa rua. Então essa ideia da percepção e dos fenômenos dá uma realidade para a gente que a gente não tem acesso. Então o que a gente precisa? Precisa de fantasiar mundos. Isso no Ocidente é muito padrão. Quando você é cristão, você acredita no mundo ideal do paraíso, que você após a morte você vai para esse paraíso. Então, só que essas coisas não são exatamente como é contada. Por exemplo, o paraíso não é algo que é da Bíblia, é platônico. Vem muito dos persas, daquelas palácios, vem do Egito, e Platão, eu já vi um comentário de que ele sabia que existia as cidades dos astecas aqui nas Américas, né? Embora não tinham descoberto as Américas, porque eles só conheciam o Mediterrâneo, né? Geralmente o Mediterrâneo era o palco deles, do mar ali. Eles não tinham saído ainda para o Atlântico com muita... eles não tinham certo conhecimento de que existia o Atlântico. Mas o Platão dá a dica, eu já vi comentários sobre isso, de que eles conheciam essas cidades dos astecas, dos incas, coisas do tipo. E isso, qual é o diferencial disso? É que essas cidades eram muito organizadas, era como se fosse assim, uma cidade extraterrena, toda a tecnologia, cheia de tecnologia. Aquela imagem que se tem, né, de cidades futuristas, era naquela época. Londres, as cidades da época não eram mais bonitas do que as cidades dos astecas. Os astecas eram fantásticos, né? E então eles tinham noção de que, sugere que Platão tinha noção de que existia essas cidades. Então por isso ficou essa vontade, porque essa metafísica de que a gente não tem essa realidade nas mãos, então a gente cria mundos. E isso no cinema, o distópico, né, que está prevalecendo hoje, de muitos filmes contando situações de lugares diferentes, modos de maneiras diferentes de ser, né, nesses lugares, faz com que a gente tenha isso como meta. O cinema, a religião, né, tá tudo lá. E os autores, filósofos e literatos, todos buscavam e buscam literaturas desse tipo, como Thomas More na Utopia, o Francis Bacon no Atlântida, a República de Platão. A Revolução Francesa é esse projeto de uma cidade organizada, de um país organizado. Isso foi feito por Rousseau, Voltaire, Diderot, aqueles iluministas franceses que tiveram essa ideia de um mundo mais organizado, um mundo mais elaborado, né? Uma moral mais pensada no racionalismo, uma religião, né, que prevaleça de uma forma laica, que não tenha... Então isso a Revolução Francesa vai ser isso para os nossos dias. Quando você pensa que se tem
três poderes lá em Brasília, que você tem uma Constituição, tal. Isso é um ideal de uma cidade perfeita e feita que prevalece hoje no mundo todo. Tá? Você que estuda, precisa desse conhecimento da Revolução Francesa, as Américas, as independências, tudo baseado nisso. Né? Então esses mundos que a gente precisa, é como se fosse uma fuga dessa terra, que a gente não tem essa fuga. Não descobriram meios de a gente sair da terra para ir um mundo mais com esperança, sem a morte. Né? Então a ideia é essa. Nesse conto fala mais sobre isso, e ele vai por um lado fantástico, né? Vai mais filosófico, ele estabelece uma linha bem de uma capacidade de perceber que existem dimensões e que a gente pode estar inserido nela. Mas é isso aí. Então aí a gente tem isso na nossa política também. Acabamos, tipo Curitiba, acabamos de votar como se fossem os alemães lá para colocar o Hitler no nazismo. Porque a gente está nessa vibe, a política está nessa vibe, eles não entendem, quem vota não entende por que está votando, está buscando um mundo. Só que ele não entende que ele pode ser uma coisa de manobra, porque o Hitler foi isso. As pessoas votavam, né, acreditando no Hitler, mas ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto que era aquela coisa dos dois mundos gregos, de Atenas e de Esparta. Esparta era militar, era criado os filhos para se tornarem militares e lutar em guerras, enquanto Atenas era desenvolvido com o lado da democracia, das artes, da cultura, um povo mais buscando a qualidade de ser no mundo, enquanto Esparta era muito mais essa coisa padrão militar, que é o que os extrema-direita buscam, e que o fascismo, né, aconteceu na Europa. Né? As pessoas estavam muito entorpecidas, né? As mães cediam os filhos, né, para o Estado, para que essa coisa da guerra, essa supremacia, né? Você vê esse povo, uma certa supremacia, eles não gostam de negros, não gostam de homossexuais, não gostam de mulheres, com uma certa coisa aí para o poder, né? E então eles têm esse viés, né, de uma coisa mais radical, né, que os trabalhadores, né, que o sujeito que é pobre não ele é considerado um vagabundo, porque se ele quisesse, ele poderia ficar rico. É como se existisse essa possibilidade de que qualquer um pode ficar rico, né? Eles não criam limites nas teorias deles. Eles acham, os negros, coisas do tipo, eles não têm limites nessa condição de supremacia. E a gente vive isso. É muito maluco isso, porque o Brasil chegou nesse ponto. Até tempos atrás, o Walter Benjamin, que se suicidou, a gente não sabia por que ele tinha se suicidado. A gente não tinha vivência de como é um povo dentro desse viés
né? Agora a gente sabe, como professor, agora eu tenho condições de dar uma aula e falar como que é que um povo pode se sentir dentro dessa opressão, né? De um ideal, né? De um mundo perfeito, moralista, né? Moral demais, e que você olha e não tem uma consistência de humanização, né? É só um ideal, né? Que faz com que as pessoas se iludam, né? E deixem de pensar realmente na sua família, né? Que não pensam na sua família. A partir da hora que eles cedem os filhos para ir para uma guerra, eles não estão pensando numa família. A militarização serve para isso. Mas é isso aí. Eu acho que entrei num assunto mais de política, mas esse livro é muito interessante, o conto dele é muito interessante. Mostra esse mundo fantástico de uma passagem, né, porque a gente está num mundo que não é real, ele não se concretiza na materialidade, né, porque a gente vive num espírito em que se vê na percepção, né, o fenômeno não se concretiza, você não tem acesso total sobre o fenômeno, sobre as coisas, porque, por exemplo, você sabe o que tem aqui na frente da capa. Agora, se eu te perguntar o que tem aqui atrás, tá vendo? Você não tem acesso a tudo. Você está sabendo que tem a capa, mas você não está sabendo, você não está conseguindo ver. Isso é o princípio do fenômeno. A gente não tem conhecimento sobre tudo, né? Mesmo tendo com uma coisa na mão. Então, esse é o mundo que a gente tem. A gente não tem acesso total sobre a nossa realidade. É isso aí. Abraço a todos, gente. E eu fico por aqui. Acho que estendi demais a nossa conversa. Mas está aí uma ideia de como que é o pensamento, né, do ser humano diante do mundo em que ele vive. Tá bom? Abraço a todos.